Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos na nossa segunda temporada. Amém. E esse é o nosso terceiro episódio, que tem como título Fique Longe desse Precipício. Exatamente. Esse podcast é feito aqui pelo Cristiano da Fonseca e apresentado por mim, Alexandre Bahia. E sejam todos muito bem-vindos. Cristiano, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Amém. Maravilha desfrutar desse livro, né, maravilhoso, que é O Centro da Vida Familiar. Amém. Da editora Árvore da Vida, um livro riquíssimo de crônicas, né, aplicado aqui para o casamento, para o homem e a mulher. Isso. Cristiano, o que você espera desse episódio, dessa primeira parte desse livro? Eu espero continuar longe do precipício. Longe do precipício. Óbvio. Com certeza, graças a Deus. Então, eu queria começar lendo um pedacinho dessa crônica que tem como título Fique Longe desse Precipício. E que começa assim: o adultério não foi o que Deus planejou para o homem, portanto, não é a sua vontade. Deus criou uma mulher para um homem e deseja que esse compromisso seja duradouro. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos e não sejais infiéis. Isso está em Malaquias, né? 2, 15, 16. Amém. Cristiano, queria fazer já a primeira pergunta. Quais os fatores que podem estar levando homens e mulheres a andarem próximos ao precipício? Essa é a minha primeira pergunta para você, Cristiano. Muito boa pergunta, viu, Alexandre? Porque, como o tema diz, fique longe desse precipício, né? Então, o que pode nos levar a estar tão próximo desse precipício? Temos que ficar longe. Sim. Né? Mas o que pode estar nos levando a estar próximo desse precipício, namorando esse precipício, né? Que aqui foi apresentado no primeiro leitura que você fez aí, identificado como adultério, né? Verdade. Um precipício, né? Um grande buraco, terrível. Então a gente quer ver hoje algumas situações que podem empurrar, e aí eu estou colocando aqui uma expressão entre aspas, podemos empurrar o marido ou a esposa a esse precipício, né? Sim. Então a gente vai ver algumas coisas hoje, vamos abordar alguns assuntos que podem de alguma forma empurrar, né? Faz com que esse marido, essa esposa fique tão próximo desse precipício. Esperamos que com essa nossa conversa aqui hoje, Alexandre, todos nós, tanto eu quanto você, possamos identificar alguma dessas coisas e buscar corrigir essas situações, identificá-las e corrigi-las, né? Perfeito. Então acho que isso vai ser importante para a nossa conversa de hoje, para que todos nós, né, como homens e mulheres casados, possamos ficar bem longe desse precipício, que essa é a intenção de Deus, né? Nos manter distante desse precipício, mas sabendo que há circunstâncias nessa vida que nós estamos que podem nos empurrar e às vezes nós mesmos sabotamos o nosso relacionamento conjugal. É verdade. E o que nós queremos hoje é tentar ajudar os amigos, amigas a ficarem longe desse precipício. Com certeza. E eu acho que você falou algo muito, muito interessante, que é preciso identificar. É verdade. Acho que nós que somos casados, talvez não sabemos que estamos próximos a um precipício. Não estamos conseguindo enxergar. Exatamente. Então é fundamental. Creio que esse capítulo dessa crônica nos ajudará muito. Amém, eu creio. E a gente perceber isso, né, identificar e entender que certas situações dentro do contexto familiar, dentro do contexto conjugal, pode estar empurrando ou um ou outro a estarem próximo desse precipício, né? Porque eu tenho certeza, quase que como uma convicção, que ninguém está procurando cair em um buraco. Claro. Todos nós evitamos cair em um buraco. Então, para que a gente possa perceber isso, a gente tem que ver como é que nós estamos nos comportando dentro do relacionamento conjugal. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, Alexandre, como um fator aqui para a gente poder considerar, é o foco excessivo no passado. Opa, bem interessante isso. Muitos casais, especialmente, nem precisam ser tão antigos, né? Mas
Quem já está casado com um ano, dependendo da vida como foi construída, certamente tem muitas coisas que se queixar, né? E fica muitas vezes ancorado no que aconteceu no passado. Dá muita atenção às coisas que passaram e não conseguem, Alexandre, vivenciar o presente. Uma grande dificuldade que nós temos, né? É até uma contradição, que a gente prefere muitas vezes viver mais no passado, como que fôssemos arqueólogos, né? Coisas enterradas. Sim. Ou não conseguimos enterrar tudo, né? E aí vivemos muito no passado. Isso certamente vai gerar excesso de passado e gera depressão. Verdade. Ele vai certamente trazer muitas lembranças ruins, né? Apesar de termos lembranças boas também, mas as que se destacam normalmente são sempre as ruins. Sim. As lembranças são sempre das coisas ruins. Dificilmente alguém lembra do passado lembrando das coisas boas que aconteceram. Verdade. Então a gente evitar o ficar preso no passado, e outra coisa é ficar pensando que pode acontecer no futuro, que é uma outra coisa que nós também temos facilidade de fazermos, né? Aí já gera conjecturando o que vai acontecer amanhã. Sim. Aí já gera outro problema. É outro problema. Que é a ansiedade. Exatamente. Então você vai ficar uma pessoa ansiosa, sempre preocupada, sempre pensando o que o marido pode fazer, o que a esposa pode fazer, porque está pensando no passado, no que ele fez no passado, o que ela fez no passado, e preocupado com o futuro, do que ele pode vir a fazer, ou ela pode vir a fazer. Então, deixa de se viver o presente, aquilo que está sendo construído no dia a dia, né? Sim. O Senhor Jesus, lá em Mateus, ele dá uma palavra muito interessante, que ele fala que cada dia tem o seu próprio mal. Verdade, né? Eu gosto Cada dia tem o seu próprio mal. Então basta o mal de hoje, né? Basta Sim. a dificuldade de hoje, não ficar pensando constantemente no passado ou ficar pensando no futuro, porque nós temos esses dois problemas aí, a ansiedade por causa do futuro e a depressão por causa do passado. E aí deixamos de viver o nosso presente. Então acho que esse fator, para quem está no relacionamento conjugal, se ele não for cuidado disso, né, tratar com aquilo que ficou no passado, perdoar se for necessário, e sempre é necessário perdoar. Sempre. Né? Nós já falamos disso aqui, né? Exatamente. Temos um podcast especial sobre isso aí. Exatamente. Dá uma olhadinha na nossa playlist aqui da Igreja no Gama, que tem um podcast falando sobre o perdão, que é muito rico. Talvez um dos episódios, das crônicas mais ricas que nós gravamos aqui. Então vamos lá, Cristiano. Então, foco no presente, né? Eu quero agora ter um texto, Alexandre, aqui para os nossos amigos, nossos ouvintes aqui, uma orientação que a Escritura deixa para nós. Muito bom. É aqui em Filipenses, no capítulo 3, sobre esse assunto, né? Ele fala bem assim, o apóstolo Paulo falando aos crentes em Filipos. Ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, ou seja, a perfeição ou a maturidade, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha que conselho extraordinário. Sim. Isso é em tudo na vida. Os seus fracassos passados, as suas mágoas passadas, elas não vão conseguir te ajudar em nada no presente, pelo contrário, vão te gerar mais depressão. Então Paulo está dizendo para nós: esqueça as coisas que passaram. Sim. Esqueça, perdoe, né? Que é uma das palavras que pode ser traduzida por perdão, é isso, é esquecer. É deixar, desvincular, não fique mais ancorado lá no passado. Isso está fazendo mal para você, está fazendo mal para o seu casamento, para a sua família. Pare de olhar para o passado. Muito bom, Cristiano. Pare de olhar para o passado. E o que ele fala? E avançando para as que estão diante de mim, ou seja, aquilo que eu estou alcançando hoje, aquilo que nós estamos construindo hoje, né? Cada atitude, cada gesto que o marido ou a esposa tenha deve ser levado em conta no presente. Sim. E não ficar pensando no que ele pode vir a fazer no futuro, ou lembrar constantemente do que ele fez no passado ou ela fez no passado. Isso não vai fazer nenhum bem para você e nem para o seu casamento. Então está aí o primeiro fator que pode estar nos levando a estar próximo do precipício, né? Sim. Cada momento que a pessoa tiver um deslize, você vai sempre trazendo no passado aquele monte de situações que ocorreram. Isso certamente vai te trazer um distanciamento muito grande de vocês. Então evitem viver no passado. Então esse seria o primeiro item que vamos colocar assim, que empurra o casamento para o precipício. Isso. Né? Não viver o presente, trazer o passado, que certamente só traz aquilo que é negativo. Exato. E ter uma ansiedade desnecessária pelo futuro, né? Exato. Colocando cenários que certamente não vão se realizar, ou já trazendo certos julgamentos para o seu cônjuge futuro, né? Exatamente. Então viver o presente aí como encoraja, né,
no versículo bíblico. Amém. Então, Cristiano, o que nós temos aí? O segundo ponto, você viu aqui para nós a nossa pauta, né? Muito rica, mas você traz aqui mais um outro ponto que seria a falta de diálogo. Exato, esse é um problema seríssimo, né? E isso afeta todas as pessoas em todas as áreas, especialmente pelo casamento. Verdade. Porque nós somos, Alexandre, muito tolerantes quando nós vemos pessoas no trabalho, né? Somos muito atenciosos, né? Somos cautelosos no que nós vamos falar, permitimos a pessoa expressar o que está sentindo. E muitas vezes em casa, com o cônjuge, nós não somos assim. Sim. Nós rapidamente, especialmente quando a esposa começa a falar alguma coisa, o marido já está com tudo pronto, já está ali com as respostas na ponta da língua. Ela nem precisa terminar a frase, nós já sabemos o que elas vão dizer. Sim. Ou seja, nós interrompemos o fluxo de pensamento delas, até mesmo de poder uma liberação de uma tensão no coração delas, porque nós já sabemos o que tem que fazer. Verdade. E para a mulher, Alexandre, é muito importante esse momento que ela tem para poder falar. Sim. É uma forma que ela tem para poder aliviar suas tensões. E normalmente quando elas vão falar, obviamente, certamente elas vão te magoar, vão falar umas coisas que você não vai querer ouvir. Mas é importante que a gente também desenvolva a capacidade, a arte de ouvir. Porque falar é muito fácil. Claro. Né? Falar é muito fácil. Porque que quando bom. você está falando, você pouco está escutando o outro. Porque você espera que o outro te ouça. Sim. Então você muitas vezes não presta atenção no outro. Então a falta de diálogo também ela pode ser um fator de distanciamento do casal. Podemos estar vivendo debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas não nos comunicamos. Nós não conseguimos nos expressar o que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Sempre temos que ter uma espécie de tradutor nessa conversa, né? Sim. Então é importante também, se você não consegue tornar elegível o que você está querendo dizer, talvez uma outra pessoa, uma ajuda externa pode auxiliar nesse processo, né? Até vocês conseguirem desenvolver um diálogo saudável, né? É verdade. E aqui, Alexandre, para reforçar esse ponto aqui no livro de Tiago, um texto também bem conhecido, mas eu gostaria de destacar esse ponto aqui, porque Tiago ele fala o seguinte, no capítulo 1, versículo 19, ele diz bem assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou toda mulher, pois seja pronto para ouvir. Sim. Né? Tanto o homem quanto a mulher. Disponível para ouvir. Exatamente. Pronto para ouvir, atento para ouvir. Sem um pré-julgamento, sem ideias preconcebidas, né? Permitir, essa é uma arte que a gente tem que desenvolver, é uma coisa que você tem que aprender a fazer, é ouvir, porque é fácil falar. Verdade. Então ele está dizendo aqui, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar. É muito interessante esse conselho, né? E tardio para se irar. Porque uma vez que você consegue ouvir, você vai entender o outro. Verdade. Uma vez que você consegue parar para ouvir o outro e prestar atenção, certamente você vai ser tardio para falar, para fazer um julgamento prévio, para talvez trazer uma condenação, ou trazer uma solução que você acha que vai solucionar um problema que a pessoa está te apresentando. Isso eu falo tanto homem quanto mulher. Sim. Os homens precisam aprender a ouvir e as mulheres também precisam aprender a ouvir. Verdade. Os homens precisam aprender a falar e as mulheres também precisam ouvir. Porque elas já falam. Verdade, verdade. Ouvir, de fato, é uma arte, né? É uma arte. E quem consegue desenvolver essa arte de ouvir, certamente recebe muita ajuda, desenvolve também outras competências, né? Como a compreensão. Sem dúvida. Né? E consegue ajudar o outro, né? Muito, muito rico isso, Cristiano. Então vamos seguir aqui nos nossos pontos. Você também trouxe uma outra questão aqui que eu achei muito interessante em relação a discussões constantes em casa, né? Você também trouxe um versículo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois bem, Alexandre, como nós estamos falando para nos mantermos afastados do precipício, nós estamos aqui abordando situações que podem estar nos levando, estar nos empurrando para um precipício. Para esse precipício que foi identificado aqui no texto quando você leu, que é o adultério, né? E nós vimos que Deus, ele certamente não planejou isso para o homem, né? Sim. Mas há situações no relacionamento conjugal que não é nada fácil, né? É bastante dramático muitas vezes a relação conjugal, que é uma grande aventura. Nós temos tudo na vida conjugal. Sim. Nós temos aventura, nós temos emoções, nós temos filme policial, nós temos drama, nós temos terror, muitas vezes. Claro. Né? E nós passamos por todas essas, não sei como é que se chama, esses gêneros literários, digamos assim, na vida conjugal. Experimentamos muitas vezes muito dessas coisas, né? E discussão constante, não que não se deva discutir, porque faz parte da construção do casamento, da vida conjugal, precisa se discutir muitas coisas, se debater muitos assuntos, mas quando isso se torna uma coisa frequente, constante, isso certamente você deixa um ambiente muito pesado. Sim.
se deixa um ambiente muito desagradável, porque é um ambiente constante de briga, é um ambiente constante de discussão, de debate por coisa. Então você vai ver, às vezes, na ponta do lápis, o que se está se discutindo, muitas vezes são por besteiras. Sim. São por coisas triviais, coisas que poderiam ser tratadas de uma forma muito mais coerente. Talvez um tomar a decisão de solucionar um problema que está ali já perturbando o casal, e muitas vezes se discute, se debate, se gastam muito nisso. Isso certamente há um fator de empurrar o outro para um precipício. Sem dúvida. E Efésios, no capítulo 4, no versículo 31, vai nos dizer exatamente isso aqui, ó. 4, versículo 31, diz o seguinte: Sim. longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento constante, né, em casa, a gente precisa avaliar pelo que nós estamos discutindo. Sim. Né? Pelo que nós vamos discutir, pelo que nós estamos brigando, qual é o motivo da nossa briga. Às vezes é uma coisa tão trivial que você mesmo pode resolver o problema, né? Às vezes o marido não resolveu, você pode, tem como fazê-lo, então pela Ou seja, se comunicou bem, né? Ou se comunicou mal, certamente gerará discussão. Exatamente. Porque não se comunicou bem, exatamente, né, com o outro. Eu vejo que então nós falamos da falta de diálogo, e tem aqui a questão das discussões, mas certamente tem a ver com um processo de comunicação que não está bom, né, que está incompleto, tem ruídos, né? Muitos. Então, acho que se a gente consegue identificar os motivos pelas quais nós estamos discutindo e de alguma maneira a gente conseguir comunicar corretamente dentro de um tom aceitável, certamente essas discussões serão evitadas. E aí você torna um ambiente dentro da sua casa, seu ambiente conjugal, muito mais agradável, muito mais saudável, emocionalmente falando, né? Você pode ter aí, de fato, um romance no seu casamento, por você ter simplesmente corrigido a forma de você falar. Perfeito. Né? E evitar essas discussões, muitas vezes, desnecessárias, que são terríveis para o casamento e certamente nos mantém distante um do outro. Sem dúvida. E eu já puxo logo o outro ponto aqui, Cristiano, que tem a ver muito com essa questão das discussões, que são as críticas, né? Certamente nas discussões aí já vem críticas que são tiradas até lá do passado, né? Como nós falamos aí no primeiro ponto. Exatamente. Então, críticas constantes, pouco ou nenhum elogio, né? Também é um outro item que nos pode nos levar para a beira do precipício. Exatamente, Alexandre. Imagina você trabalhando, fazendo as coisas, realizando dentro do seu papel, né, de marido dentro da sua casa, dentro daquela limitação, dentro daquela sua realidade ali, mas no entanto o marido ou a esposa parece que nunca é suficiente para o outro, parece que está sempre faltando alguma coisa, e esse que está faltando às vezes é algo tão pequeno que sobrepuja as coisas positivas que o marido ou a esposa fazem dentro de casa. E aí, ou seja, há simplesmente uma crítica, uma cobrança constante, excessiva acerca de certos comportamentos. Ou seja, não se valoriza aquilo que o outro faz. Porque há um problema, às vezes, na vida conjugal, que nós achamos que o fato de nós colocarmos o dinheiro em casa já é uma obrigação nossa. Sim. Não levamos isso em consideração como um gesto de carinho, um gesto de amor do marido ou da esposa, que está ali colocando os seus recursos. Às vezes até se discutem sobre essa questão. Então, crítica excessiva em casa, isso é terrível. Nós temos que aprender, na vida conjugal, aprender a fazer elogios. Sim. A maneira como nós fazemos as coisas, a maneira como nós falamos, a maneira como tratamos os filhos, a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, a maneira como nós administramos o nosso tempo. Ou seja, muitas coisas pelas quais nós podemos elogiar uns aos outros. E nós muitas vezes perdemos tanto tempo fazendo críticas que ninguém gosta de estar próximo de uma pessoa que é só criticada. Sim. Vai conversar uma crítica, sai uma crítica, volta uma crítica, ou seja, essa pessoa vai se manter distanciada. Então, se ela encontra uma pessoa lá fora que vai elogiá-lo, que vai reconhecer valores que você já ignora, certamente essa pessoa vai ficar muito inclinada, muito tentada a ficar muito próximo desse precipício. E é o que nós queremos evitar. Nós queremos que as pessoas falem aquilo que é bom para a edificação. Claro. Né? Como Efésios 4, 29 também nos orienta. Olha só o que ele fala aqui, Alexandre, para nós aqui, esse texto bíblico. Fala assim, Efésios 4, versículo 29, acerca dessa crítica, né? Críticas constantes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Muito bom. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem.
Então, você, mesmo fazendo uma abordagem de alguma coisa que você percebe no outro, a forma como você pode falar aquilo pode ser solucionado. Não necessariamente você tem que denegrir o outro, tem que rebaixar o outro para poder transmitir o que você está querendo. Né? Então, elogiar mais vai fazer muito mais bem para o seu casamento. Vai produzir você, edificação. Edificação para você, para sua família, para sua esposa, para o seu esposo. Então vamos aprender a elogiar e criticar menos. E quando fizer a crítica, fazer de forma construtiva. De forma com diálogo, com moderação, com amor, para o crescimento do seu cônjuge, né? O crescimento e manter ele ou ela longe desse precipício. Verdade. Longe desse precipício. Sim. Porque são questões do dia a dia que nós não prestamos atenção, mas que eles de alguma maneira vão nos desvinculando, nos desconectando um do outro. Sim. Então, se a gente consegue identificar esses problemas da nossa casa, da nossa conduta, do nosso comportamento, que nós já falamos até aqui, e buscar corrigi-los, o que não é fácil, porque certamente nós já fazemos isso há muito tempo. Verdade. Então nós não vamos conseguir solucioná-los do dia para o outro. Vamos ter que começar a fazer um exercício constante, né? Para ganhar uma musculatura emocional para poder tratar com essas questões o mais alto possível. Muito bom, Cristiano. Excelente. Nós temos ainda mais alguns itens aqui que nós queremos compartilhar com os nossos ouvintes. Né? Nós estamos falando nós estamos falando do livro Quero Reforçar o Centro da Vida Familiar. Já estamos na nossa segunda temporada. Verdade. Esse é o nosso terceiro episódio, que hoje nós estamos falando de um tema que é Fique Longe desse Precipício. Cristiano, nós estamos caminhando aqui para o nosso meio para o final, ainda temos algumas temáticas para compartilhar. E qual é o próximo item que você quer falar, Cristiano? Dentro desses que nós já abordamos, nós temos um outro também, que esse certamente ele é muito mais perigoso, muito mais arriscado. Sim. E a palavra perigosa é perigosa mesmo. É o tempo prolongado, Alexandre, sem intimidade sexual. Sim. Por todos esses fatores que nós falamos anteriormente, esses fatores anteriores eles afetam diretamente na vida íntima do casal. Porque dificilmente você vai ter disposição para ter um relacionamento saudável, obviamente, né, satisfatório, com o seu cônjuge quando se tem discussão, quando se não consegue conversar, né, quando não se trata corretamente o passado, quando se tem discussões constantes e críticas constantes, certamente o tempo da intimidade vai ser muito prolongado. Sim. Isso certamente, como vimos aqui no texto que você leu, em Malaquias 2, 15 e 16, eu vou até reler novamente esse texto. É importante, muito bom esse texto. Ele diz o seguinte: portanto, cuidai de vós mesmos. Sim. Isso aqui que nós estamos falando é uma ajuda para a gente poder cuidar de nós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel disse que eu dei o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ou seja, ele repete a mesma coisa duas vezes, ou seja, nós devemos cuidar de nós mesmos. Então, todos esses fatores aqui é para poder nos auxiliar de como nós podemos cuidar do nosso próprio coração, cuidar obviamente do casamento, né? Então, todos esses fatores que nós comentamos agora há pouco, eles certamente vão afetar a vida íntima do casal. Eles vão tirar o interesse sexual do casal. E certamente é uma grande brecha, é quase que você jogar o outro no precipício. Verdade. Né? Quase que praticamente jogar o outro no precipício. Então, esse assunto ele é muito sério, né? A gente não temos tempo para falar muito sobre ele aqui, mas é um dos itens principais que obviamente vão empurrar o outro para o precipício, e não é o que nós queremos. Sim. Então aqui em 1 Coríntios, a gente tem no capítulo 7, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo também vai nos orientar exatamente essa questão, né? Advertindo o homem e a mulher a não negligenciarem a intimidade do casal. Claro que isso aqui nós estamos falando dentro de uma condição normal, saudável, né? Tanto o marido quanto a esposa estão de uma forma saudável, estão em condições de poderem atender a esta necessidade. Claro, que é muito importante. Agora, se você tem alguma dificuldade, alguma limitação, você não deve se sentir acusado por isso, o outro ou a outra deve compreender. Diz assim aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 3 até o versículo 5: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, vemos aqui que não há uma sobrepujação do homem ou sobre a mulher, e nem da mulher sobre o homem. Ou seja, ambos devemos dar aquilo como uma dívida. Eu tenho uma dívida com a minha esposa, ela tem uma dívida comigo. Então, eu pago minha dívida, ela paga a dívida dela para mim.
Não é bonito isso? Sim. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, ou seja, como às vezes as pessoas fazem no mundo, né? A gente costuma ouvir muito isso, acaba se tornando uma moeda de troca, né? Sim. A intimidade do casal. Então isso é muito perigoso. Mulheres, não façam isso, pelo amor de Deus. Sim. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então o homem também deve à mulher a mesma dívida. Então ele não pode se recusar a ter relação íntima com a sua esposa. Agora, claro que diante de um ambiente como nós mencionamos anteriormente, isso certamente vai ser muito mais difícil. Claro. Então nós precisamos facilitar a nossa vida e não sabotar a nossa vida conjugal. Então a orientação do apóstolo Paulo para nós, Alexandre, é esse aqui. Fantástico. E o versículo 5, para poder concluir essa parte, ele fala o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Está vendo? Ele coloca um tempo determinado, um limite. Não pode ficar muito tempo sem ter relação, porque esse vai dar um problema. Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás, aquele que é o tentador, não vos tente por causa da incontinência, ou seja, uma falta de controle. Então, tanto o homem quanto a mulher devem cuidar dessa parte aqui da intimidade. Fundamental, Cristiano. Eu dentro desses itens que você compartilhou para nós aqui nesse podcast, esse é um item muito sensível. Claro que nosso tempo que não permite nós aprofundarmos, mas certamente esse é um tópico que empurrou ou empurra muitos casais para uma situação muito delicada no casamento, para um verdadeiro precipício, por causa dessa questão da intimidade sexual, como o apóstolo já orientou na palavra, né? Então eu quero reforçar aqui, quero comungar dessa preocupação aqui nesse podcast, né? desse ponto, né? Que Deus abençoe os nossos casais para que eles possam ter uma condição normal, uma condição saudável para poder praticar e não deixar abrir essa brecha, como fala aí no 1 Coríntios capítulo 7, de 3 a 5. Cristiano, temos aqui mais alguns 2 itens que eu achei muito interessante também, né? Você fala aqui um pouquinho aqui na nossa pauta a questão da falta de humor no casamento, né? Você até colocou aqui não fazer uma tempestade em copo d'água. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor para os nossos ouvintes aqui, para os nossos irmãos, nossos casais, o que você quis dizer, o que você quer chamar a atenção. Às vezes, Alexandre, nós na vida conjugal nós estamos nos tornando tão carrancudos, né? Sim. Tão exigente às vezes na vida, da espera, da expectativa que o outro atenda às nossas necessidades, e deixa muitas vezes de aproveitar as boas ocasiões para dar boas risadas em casa. Sim. Às vezes, eu estava conversando com um casal agora há pouco, essa semana inclusive, e estamos falando isso, que às vezes falta um pouco de humor dentro do casamento. Às vezes, se o marido ele faz uma brincadeira com a esposa já não gosta. Sim. E aí restringe aquele marido a sorrir. Ou a esposa muitas vezes faz uma brincadeira com o marido, mas já não gosta, então evitam às vezes esse processo da diversão dentro da família, né? Sim. Então acho que aqui nunca vi se alguém já falou sobre isso, mas eu vejo que o humor no casamento ele é muito importante. Se mantém um casamento muito mais leve. Sim. Às vezes nós temos que parar um pouquinho de fazer tempestade em copo d'água. Às vezes é muita briga desnecessária, muita discussão necessária, briga-se por tudo e por todos, é interferência de um, interferência de outro, é falta disso, é falta daquilo. Então a gente às vezes vai perdendo a alegria no casamento. Sim. O bom humor no casamento, né? Muito bom. Dar umas boas risadas no casamento com o cônjuge é muito bom, é muito gostoso, isso torna um ambiente muito mais agradável. Eu vi esse ponto aqui, eu fiquei pensando, bem interessante, né? Eu gosto de ver alguns memes e algumas coisas na internet, e eu sempre corro para mostrar para minha esposa. Ótimo. Mas minha esposa ela é muito boa comigo, porque certamente algumas coisas não são engraçadas, mas como eu achei engraçado, ela também acha engraçado. Porque você acha engraçado. Porque eu acho engraçado. Ela ri de você, na verdade. Então eu achei interessante. E isso é verdade, né? Deixa a coisa mais leve. Muito mais leve. Né? Às vezes um ou outro teve um dia muito pesado, por questões profissionais, com crianças em casa. Então, acho muito importante, né? Puxar um pouco dessa alegria, desse humor. Exatamente. Né? Bem interessante, não fazer tempestade em copo d'água, né? Muitas vezes relevar alguma coisa que falou, né? Leva na brincadeira, leva na brincadeira. E desvia o foco, né? Isso. Muitas vezes o
o assunto é ruim, mas desvia o foco, deixa mais leve, né? Eu acho que é bem interessante esse ponto. E por fim, Cristiano, nós já estamos caminhando aqui para o nosso final. Nosso último ponto, você traz uma questão muito interessante, traz aqui também uns versículos, está em Mateus capítulo 26, que é a falta de amigos. Queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos casais sobre essa questão da falta de amigos. Você permite eu voltar um pouquinho só para falar um pouquinho mais dessa falta de humor? Claro, com certeza. Falta de bom humor. Bom humor. Porque mau humor tem demais. Verdade. E faz tão bem, alivia tantas tensões, né, dificuldades, preocupações que nós enfrentamos no dia a dia. E hoje existem muitas pessoas, como você mencionou aí, alguns memes que as pessoas fazem, que são realmente muito engraçados, são tão bobos, chegam a ser idiotas às vezes, mas se torna engraçado, né? Isso. E às vezes você compartilhar isso com a sua esposa e darem boas risadas, isso é muito bom. É verdade. O Cristiano até fala para ela o seguinte: se eu não mandar para ela, eu vou mandar para quem? Exatamente. Então eu tenho que mostrar para ela. Isso aí. E aí você chega, né? Às vezes eu faço isso também, eu compartilho com a minha esposa às vezes algumas coisas que eu acho engraçado. Que eu não sou muito engraçado, né? Mas às vezes a gente consegue quebrar um pouquinho esse fluxo, né? Sim. E aí você vê algumas coisas engraçadas e você vai mostrar e vocês riem junto, dão gargalhada junto, é muito bom, faz muito bem para o casamento. Então, que nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo, que possam rir mais, sorriam mais, ter gargalhadas mais juntos, vai fazer muito bem. Vai manter você e seu esposo com vontade de voltar para casa sempre, né? Ou você vê um meme no seu trabalho lá, depois você chega em casa, guarda para quando chegar em casa. Sim. Aí você mostra aqui que eu vi ali, achei muito engraçado, trouxe para te mostrar. Isso vai ajudar bastante. E esse último ponto aqui, Alexandre, que nós colocamos, que a gente está falando aqui sobre ficar longe desse precipício. Todos esses fatores que nós mencionamos até aqui, até o item 6 que nós já compartilhamos, né, que é falta de humor no casamento, não fazer tempestade em copo d'água. Nós somos especialistas muitas vezes em fazer isso, né, em sabotarmos de tal maneira que qualquer situaçãozinha no casamento se torna uma grande batalha. Né? Verdade. E aí é terrível, não tem casamento que se sustente numa condição como essa, né? Tanto o homem quanto a mulher vai se desgastando e vai se cansando desse relacionamento. E a falta de amigos também é um item que pode incorrer nesse fator da gente ser empurrado, aí às vezes pode ser os dois empurrados para o precipício, né? Que é a falta de amigos. Não ser fácil encontrar amigos, né? Não é como você encontra aí seus seguidores na internet, né? No seu Twitter, no seu Facebook, no Instagram. Você tem lá um monte de inscritos lá no seu canal, talvez no YouTube. Na verdade não são seus amigos, né? São pessoas que estão inscritas no seu canal, na sua mídia social. Mas amigos são aqueles com que a gente senta, que vai à nossa casa, senta na mesma mesa que a gente, que olha nos nossos olhos, que nos ouvem, que podem nos aconselhar de uma forma mais próxima em momentos de angústia, de dor, coisa que nós já mencionamos até aqui, que às vezes não estamos conseguindo solucionar, não estamos conseguindo vencer. E aí, bons amigos nessa hora faz muita diferença, podem nos auxiliar bastante e serem uma corda para nos puxar da beira desse precipício. E eu queria dar aqui um exemplo aqui do nosso Senhor Jesus, em Mateus 26, no versículo 37, no versículo 38, no momento de maior angústia do nosso Senhor, quando ele estava no Getsemane, ele fez o que nós também devemos aprender a fazer como casais. Ele diz o seguinte: ele saiu para um determinado lugar para fim de orar, devido ao momento que antecedia a sua crucificação, e é um momento certamente de muita angústia, de sofrimento, de muita dor, e ele faz o seguinte, o que normalmente nós não fazemos. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja bem, ele tinha aqui do seu vínculo, do seu núcleo próximo, 12 discípulos. Mas no momento de angústia, no momento de desafios, ele levou somente 3. Então, por isso que eu te falei, aquele monte de pessoas que você tem na sua rede social, eles não são seus amigos. Porque quando você passar por dificuldade, você vai estar sozinho. Então, é importante que a gente tenha pessoas aqui que nós possamos, nesses momentos de angústia, nesses momentos de entristecer-se, termos pessoas próximas a nós, que são os nossos amigos. E o versículo 38 continua. Então lhes disse, olha só, ele está dizendo isso para quem? Para esses 3 amigos. A minha alma está
profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então veja que o que o Senhor está nos deixando de exemplo é que nesses momentos de angústia, de desafios na vida, especialmente na vida conjugal, amigos é muito importante. Verdade. Amigos próximos, pessoas a quem você pode de fato abrir o coração, abrir ali, dilatar todo o seu ser, as suas dificuldades, e ter pessoas que possam estar ali vigiando e orando com você. Muito bom. Então, é isso que a gente queria deixar para os nossos ouvintes. Esses 7 itens aqui, né? Que nós colocamos. 7 itens. 7 itens aí. Certamente existem muitos outros, né, gente? Nós não estamos aqui para poder dissecar tudo que se acontece na vida conjugal, mas esse aqui certamente está aí dentro do contexto geral que mais afeta o relacionamento conjugal. Verdade. E, Cristiano, acho que é muito rico a gente poder ter conversado esses 7 itens. Nós já até estouramos aqui o nosso tempo, mas creio que foi necessário para podermos falar um pouquinho. E eu queria, antes de o Cristiano fazer uma oração pelos nossos casais, uma oração final, deixar um lembrete que está aqui, inclusive, nessa crônica, né, no final dela, que fala o seguinte: lembre-se, só cai no buraco quem anda perto dele, portanto, fique longe desses itens aqui que nós colocamos, que o Cristiano abordou para conosco nesse podcast. Então, Cristiano, para encerrar o nosso podcast, queria que você fizesse uma oração pelos nossos casais, pelos nossos casamentos, e para que Deus nos dê graça e força para que a gente se mantenha longe desse precipício. Amém. E possamos avançar, né, para um casamento saudável. Amém. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, nossos irmãos, irmãs, nossos amigos, e que eles sejam realmente edificados, né, e nos mantenha distante deste grande buraco. Então vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor realmente tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado aquilo que nós necessitamos para evitarmos cairmos nesse precipício. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, nossas irmãs que estão nos ouvindo nesse podcast. O Senhor possa de encontro à necessidade de cada um deles, possa encorajá-los a se manterem unidos, ou fervorosos nessa união conjugal, serem encorajados a poderem lidar com essas questões que certamente afetam em muitas nossas vidas, que nos tornam tão frágeis e muitas vezes tão propensos a cair no buraco. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a nos afastarmos, a nos distanciarmos cada vez mais desse precipício. Abençoe a vida conjugal de cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Graças a Deus, Cristiano. Muito obrigado, ouvintes, pela sua audiência. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo podcast. Forte abraço. Deus